Ainda estamos lendo o livro de Lucas, né? Hoje o capítulo 1, a partir do versículo 39, e nós vamos dar continuidade ao que aconteceu com Maria, depois dela receber a notícia, né? Dela estar sendo usada pelo Espírito Santo para gerar o Salvador de todo mundo. Nós vamos ler aqui nessa sequência, depois vamos seguir nos outros evangelhos, porque estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. E eu peço que, se você gosta do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo para que ele venha chegar ao máximo de pessoas e que as pessoas sejam evangelizadas por meio dele. Vamos, antes de começarmos, pedir a Deus a direção dele. Meu Deus, mais uma vez estamos aqui para meditar na tua palavra e eu peço que o Senhor fale conosco, que a tua palavra é luz, lâmpada para os nossos caminhos, que o Senhor venha nos iluminar e venha nos dar o entendimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, capítulo 1 de Lucas, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Então, lembre-se que Maria, ela era desposada com José, quer dizer, noiva, mas era como um casamento. Se fosse romper, os dois fossem romper, eles teriam que dar o divórcio, a carta de divórcio. Então, seria perguntado por que ele estava, então, fazendo isso com ela. Provavelmente ela poderia ser apedrejada porque estaria grávida e não era dele. Então, ele, até para ocultar essa situação, ela viajou, então, para a casa da prima dela. Mas José tomou uma atitude, você vai ver isso nos próximos livros. No 40, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E é isso que queremos que aconteça agora com você. Ao ouvir a palavra do Senhor Jesus, o seu evangelho, as cartas, esses vídeos, durante essa meditação na palavra dele, que da mesma forma o Espírito que está nessa palavra venha encher você. No 42, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Não somente Isabel estava sendo usada por Deus, como também a própria Maria. Ambas estavam servindo a Deus. Hoje também o Espírito Santo, eu acredito muito nisso, que ele está me usando para aqui estar gravando esses vídeos. Não sou merecedor de nenhuma honra, porque a palavra não é minha, a palavra é do nosso Senhor Jesus. Então, se alguém merece honra, é a palavra dele, porque ela que é viva, ela é poderosa. Mas, assim como elas, as duas foram extremamente usadas em seu tempo, Deus quer usar você através do seu testemunho dentro de casa. Deus quer usar você como usou elas também no passado. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Quer dizer, ela não é maior que Jesus, mesmo sendo a mãe dela fisicamente aqui na terra, porque ela é serva também, ela está servindo, né, por um propósito. No 49, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. O comentário diz assim: o cântico de Maria enaltece a superioridade de Deus e não a si mesma. Ela reconhece que, por ter sido
ter crido, foi salva, contemplada e protegida pelo Senhor. Em seu poema, Maria mostra ainda que o Altíssimo é especialista em reviravoltas, isto é, quando há fé, o faminto é saciado, o humilhado é exaltado e os poderosos e soberbos são destronados. O Todo-Poderoso concede honra e levanta a cabeça daqueles que são humilhados pelos soberbos, a fim de revelar ao mundo a sua grandeza. Por isso que não tem como ela interceder por nós. Somente Jesus. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Então, tudo que você tem que orar, falar, fale com Jesus. Deposite toda, 100% da sua fé somente nele. Diz o 56, e Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Olha o problema, né? Ele estava mudo porque ele não havia crido, lembra-se? Mas agora é preciso dar um nome para o menino e eles queriam dar o nome do pai. No 60. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pediu ele uma tabuinha de escrever e escreveu dizendo, seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Que forte, né? Quer dizer, todos queriam dar nome, mas ele já tinha o nome que era dado pelo próprio Deus. 65. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas de Judá foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O comentário diz assim, a língua se lhe soltou. Zacarias e Isabel aguardaram por muitos anos a resposta das orações, porém, quando veio, foi surpreendente. No dia em que João Batista foi circuncidado, a língua do seu pai foi solta para que pudesse falar. As primeiras palavras de Zacarias foram de louvor ao Altíssimo pela grandeza e fidelidade de Deus. As promessas do Todo-Poderoso podem dar a sensação de que demoram a ser cumpridas, porque ele faz tudo no tempo apropriado. Porém, todas se cumprem quando vivemos a fé. Aparentemente, não havia nenhum sinal de que Deus estivesse trabalhando para abençoar aquele casal, mas ele estava em ação. Portanto, devemos apenas confiar que no tempo perfeito as respostas chegarão. Eu acrescento ao comentário que o bispo fez, ela é como uma semente que você planta no chão e você precisa regar, né? Você, por exemplo, a bênção, ela é uma semente dentro de nós e ela precisa ser regada. Como que eu rego? A fé. O apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu ouvindo, lendo, meditando, pensando, eu estou acrescentando fé na minha semente, né? Eu estou regando ela. E no devido tempo ela vai nascer. Quando eu vivo as promessas de Deus, quando eu vivo a vontade de Deus para mim, então, no devido tempo todas as coisas vão acontecer. Às vezes a pessoa fala assim, mas a minha vida está na mão de Deus, mas também está na mão dos homens. Então tem alguma coisa errada, ou está na mão de Deus ou está na mão dos homens. Se está na mão de Deus e acontece injustiça e vai acontecer muitas vezes, foi Deus quem permitiu. Então, Deus está no controle de tudo e a pessoa pode ficar tranquila, mas cedo ou mais tarde virá a resposta. Olha o 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua
santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, e serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Portanto, João, ele então está se preparando, ou melhor, Deus está o preparando. Aonde? No deserto. O deserto é o lugar que prepara homens e mulheres de Deus. O deserto é lugar de solidão, de provação, lugar de tentação, mas lugar onde os homens de Deus e mulheres de Deus são aprovados e são aprovados para a obra do Senhor. Né? Ali é forjado o homem de Deus, forjado no fogo, forjado nas lutas, né? Aí ele tem suas experiências. Por mais que nós possamos, por exemplo, eu falo de diversas coisas que eu já passei, mas há outras que eu não tenho experiência. Vou dar um exemplo para você. Eu nunca passei fome na minha vida. Desde quando eu nasci até o dia de hoje, eu nunca passei fome. Eu posso imaginar a dor de alguém que já passou fome, mas eu não tenho essa experiência. Eu posso imaginar, mas não tenho essa experiência. Então, se eu falar sobre fome, eu posso falar sobre o conhecimento que eu tenho. Mas quem já viveu ou passar fome na pele, a experiência, a forma dele falar, ele fala com autoridade, porque ele já viveu aquilo. Eu posso falar da injustiça e como superar a injustiça. Não porque eu aprendi a superar a injustiça, porque eu já passei e venci a injustiça. Então, é diferente, né? Nós enfrentamos lutas e graças a Deus a ela. Mas digo logo, no momento que você está passando pela injustiça, não é nada fácil, não. Agora, o Evangelho de João, capítulo 1, começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O comentário diz assim: no princípio, são as palavras usadas para anunciar a primeira criação de Deus descrita em Gênesis 1:1. E essas mesmas palavras são escolhidas aqui para caracterizar um novo início. Deus Pai se revelaria à humanidade em uma perfeita e completa aliança por meio do seu Filho Jesus. Na criação do mundo, o Senhor Jesus, como a palavra ou o verbo, no grego logos, é o agente responsável pela origem de tudo. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No comentário, portanto, ele coexistia como criador da eternidade, do tempo e da matéria. Tudo o que existe se originou com a palavra e a fonte de vida continua nele. O Salvador pode ser chamado de a palavra, porque por meio dele a vontade do Altíssimo se manifesta em nós. Por isso também falamos que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Então, quando eu medito na palavra de Deus, com certeza eu estou absorvendo esse Espírito Santo e vida. Se Jesus era o Verbo, a palavra, e ela foi encarnada, portanto hoje ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, e ele vem da onde? Da sua palavra, eu me encho dele. Aleluia. A parte B diz assim: a palavra era Deus. Cada evangelho enfatiza características fundamentais do Senhor Jesus e da sua obra. Mateus o apresenta como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem, mas João o mostra como Deus, focando assim na filiação divina e na genealogia humana. Assim, o Messias se manifestou ao mundo como a palavra materializada. Isso significa que
Da mesma forma que expressamos nossos pensamentos por meio de palavras, o Senhor Jesus, a palavra encarnada, revelou aos homens os pensamentos mais profundos do Altíssimo. Por isso que a palavra de Deus exige que nós meditemos, né? E principalmente como está aqui, os verbos. O verbo é uma ação. Então eu preciso olhar para ele com carinho. O verbo, a vírgula, obedecer bem essa ordem para que aquele conteúdo não saia do contexto. Mas quem esclarece, quem ilumina, quem nos dá o entendimento de tudo aqui é o Espírito Santo. E o 2, ele estava no princípio com Deus. O comentário diz: o verbo estava com Deus. A espinha dorsal do Evangelho de João é o reconhecimento do Salvador, a fim de mostrar sua identificação absoluta com Deus e como Deus. Por isso, o Evangelho destaca a eternidade, a deidade e o relacionamento do Filho com o Pai. Isso mostra claramente que o Senhor Jesus não foi um ser criado, mas preexistia junto ao Pai. Em toda a eternidade também não houve um único instante de separação entre eles. Pelo contrário, sempre houve uma comunhão profundamente amorosa, íntima, incessante e perfeita. Eles seriam separados uma única vez no ato do sacrifício do Filho pelos pecados do mundo. Seguindo para o 3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se faz. O comentário: a criação e o seu propósito. Tudo o que existe se originou com o Senhor Jesus. A palavra que verbalizou e concretizou os decretos de Deus. Hebreus 1:10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. No comentário diz: com isso, tudo foi feito para atribuir glória a ele, e assim toda a criação se tornou sua herança perpétua. Hebreus 1:2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Concluindo o comentário: portanto, a grandeza do universo manifesta a grandeza do seu autor e ecoa sua potente voz. Você já descobriu o seu propósito? O meu propósito é ser morada, templo do meu Senhor e Salvador, através do seu Santo Espírito. Olha lá o 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Comentário: luz e trevas são opostas entre si, não somente por sua manifestação física, mas também por sua representação na vida espiritual. O Senhor Jesus é luz e vida, enquanto o diabo é trevas e morte. Portanto, como luz, ele resplandece nas trevas, ilumina e liberta os pecadores presos ao mal. Contudo, quando o Redentor se revelou ao mundo, não foi compreendido nem bem recebido. Semelhantemente ao que aconteceu no passado, muitos se defrontam com o impacto da luz irradiada pela palavra de Deus e reagem a ela com desprezo, pois amam as trevas. A verdade é a única maneira de revelar e curar a cegueira espiritual. Aqueles que permitem que os raios de luz das Escrituras Sagradas penetrem nas suas vestes interiores se libertam da ignorância, da perversidade e da maldade. Por isso que quem vai ou quem segue ao Senhor Jesus não anda mais em trevas. Ele tem a luz, quer dizer, ele é iluminado. O mundo que nós vivemos hoje está em completa trevas, né? Os pensamentos de Deus para ele são uma completa loucura. Aliás, o mundo hoje planeja cedo ou tarde acabar com a palavra de Deus. Então imagine, né? Se já vem se tirando, né, o Senhor de todos os lugares, tirando Deus de todos os lugares, imagine as consequências disso para o futuro. No 6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. O comentário daqui diz: João Batista. Pode parecer estranha a ideia de que Deus precisa de pessoas para dar testemunho a seu respeito ou para preparar o caminho para as suas ações, mas ele faz isso com a finalidade de nos alcançar. O testemunho de alguém semelhante a nós mostra o real valor da fé e nos faz crer que o Senhor está ao alcance de todos.
Assim foi com João Batista, o responsável por preparar o caminho do rei e proclamar sua chegada ao mundo. Embora sua missão fosse um privilégio, João Batista não se vangloriou. Antes, soube se posicionar como deste. O servo do Altíssimo tem o privilégio e a responsabilidade de dar testemunho do seu Senhor. Por isso, deve compreender que a sua conduta pode influenciar a escolha de uma pessoa quanto à sua entrega a Deus e quanto ao seu destino eterno. João Batista recebeu essa missão, mas poderia ter sido outro. Para Deus não existem impossíveis nem obstáculos para os propósitos dele. E aí ele continua no 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Então, por ele ter, na linhagem dele, o pai dele, Zacarias, como sacerdote, por ele ter ficado mudo, eles serem idosos e terem filho na sua velhice, e o filho dele cumprir um propósito, o nome dele seria João, quer dizer, nem sequer o nome João havia na genealogia dele. Então, ele escolheu um nome que estava fora, quer dizer, tudo fora do padrão. Então, Deus fez isso, ele marcou bem João Batista, recebeu Batista porque ele batizava as pessoas. Ele recebeu essas características porque todos iriam crer nele. Ele não seria mais um, mas ele seria um homem, muito respeitado por causa de todos esses testemunhos. Nunca esqueça disso. Mais para frente nós vamos falar mais a esse respeito. No 8, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. É como a lua. A lua sem o sol não tem luz, ela vai ficar uma trevas. Então, assim somos nós. A pessoa sem Deus está em trevas. A pessoa com Deus tem luz. A luz que a lua possui vem do sol. 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O comentário diz, Jesus, a luz verdadeira, conforme profetizado em Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. No comentário, a vinda do Messias faria com que os seus raios de luz resplandecessem sobre o entendimento humano, promovendo a fé pura. Isso significa que aqueles que são iluminados com essa fé são guiados para fazer a vontade de Deus. Por essa razão, desenvolvem segurança e confiança para andarem na exclusiva dependência de Deus. E é assim que nós, hoje servos, temos que andar perante o nosso Deus. No 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O comentário, a rejeição. O Senhor Jesus veio ao mundo, criado por ele e para ele, mas sua maior criação, o homem, não o reconheceu. Tamanha era a sua falta de entendimento espiritual. Israel lia a respeito do Messias e aguardava a promessa da sua chegada com expectativa. Contudo, quando ele veio, seu povo escolhido e resgatado o rejeitou. De igual modo, pessoas em todas as gerações cometem esse erro ao ouvirem a palavra de Deus, experimentarem seus milagres e se recusarem a entregar a vida a Ele. Receber o Senhor Jesus significa reconhecer a sua autoridade e o seu senhorio, obedecer a sua palavra e viver em santidade como Ele ordenou. E em resumo, o que o bispo falou, você quer agradar a Deus? Obedeça a Ele. Se você fizer a vontade de Deus, você não fará a sua. Se você faz a sua vontade, você não faz a vontade de Deus. Por isso que só podemos agradar um Senhor. Ou agradamos a nós mesmos, ou agradamos a Ele. No 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E essa é a afirmação das mais fortes que eu considero da Bíblia. Quer dizer, ele nos deu esse poder. É um poder conferido, é um direito e que se torna um poder naqueles que nascem de Deus. Você é nascido do pai e da mãe, mas quando você é gerado pelo Espírito Santo, então você recebe uma nova identidade, uma identidade de filho de Deus. E aí o comentário diz assim, o DNA divino.
O Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos concedeu o poder de termos esse mesmo privilégio, honra e dignidade por meio do seu nome. Portanto, a família do Altíssimo jamais deixa de receber filhos dentre todas as nações, povos e gerações. A rejeição dos judeus a Jesus, o Messias, promoveu a mensagem da salvação a toda a humanidade. Assim, em todas as épocas, pessoas que não são descendentes naturais de Abraão, mas têm se rendido à fé genuína no Evangelho de Deus e passam pela experiência do novo nascimento, recebem o direito de se tornar filhos do Altíssimo. Portanto, a crença de que todos são filhos de Deus, inclusive aqueles que estão caídos no pecado, não tem fundamentos. Então, filho de Deus é quem nasce de Deus. Filho de Deus obedece a Ele. Os filhos de Deus, o que é nascido de Deus, tem prazer nas coisas de Deus. No 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é simples entender isso. Os que não nasceram do sangue, é inútil, por exemplo, alguém depender da sua origem familiar ou do local de nascimento, né? Há pessoas que vêm de uma linhagem muito importante da sociedade, mas isso não garante você nascer de Deus. Nem da vontade da carne, quer dizer, aquelas pessoas que elas não nasceram ou da insensatez delas pensarem que elas obedecendo à lei de Deus vai promovê-las, vai fazê-las filhas de Deus. E não é pelas obras que nós fazemos. E o último da vontade humana, quer dizer, nenhum esforço humano, nenhum esforço que eu possa ter vai conseguir fazer você se tornar um filho de Deus. Tem que ser gerado pelo poder de Deus. Por isso que ele termina no 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu encerro com o comentário. O unigênito do Pai. A sublime glória do Senhor Jesus é descrita no privilégio de ser o único Filho de Deus. Mas ele abre mão dessa exclusividade para conceder esse direito de relacionamento com seu Pai às promessas, a fim de que elas também possam tê-lo como Pai. A expressão vimos a sua glória significa que ninguém jamais havia visto o Altíssimo ou contemplado a plenitude da sua glória até então. Mas, na manifestação do seu Filho, a glória e o resplendor divino foram revelados na sua totalidade. Porém, mesmo tendo toda a majestade do Pai, o Senhor Jesus se submeteu à forma humana. Assim, em graça e em verdade se manifestou cheio de bondade, mansidão, simplicidade e favor em prol dos homens. Veja que para nascer de Deus é algo tão simples. Basta crer no nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, basta crer naquele que morreu na cruz por você. Você crê nele? Você já se entregou por ele? Você tem um relacionamento com ele? Você fez uma aliança com ele? Você se entregou para ele? E se entregar para ele é entregar-se à vontade do Pai. Se isso já aconteceu, você já tem o Espírito Santo em você. Você pode até dizer, mas eu não falo em línguas. Não se preocupe em falar em línguas, porque até o mal fala. O mais importante é o fruto. Nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo.